Oi, pessoal, tudo bem? Aí a gente está tentando manter o foco de produzir nessa quarentena material para vocês. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir. Mudei oficialmente a postagem, em vez de domingo, para sábado, sempre às 10 horas, porque daí eu consigo ver se eu mantenho aí o tempo certinho, né? E o outro, às vezes, na quarta-feira, como vai acontecer hoje, tá? Hoje o nosso vídeo vai ser sobre um tema muito importante de discussão, né? Que é o inclusão escolar, né? No ensino de história especificamente, mas a reflexão ela sempre serve para várias matérias, né? Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que eu não sou professor especialista, não tenho formação nem de pós-graduação e nem graduação. Então, tudo que eu vou falar aqui com vocês é com base no que eu estudei, no base no que eu li, né? Mas principalmente nos toques que eu venho recebido de coordenadoras, de escola, das professoras especialistas que eu tive muita sorte de encontrar até agora pessoas que me ensinaram muito, por isso que eu falei, a gente tá aqui também para aprender muito, né? E coisas que eu vou testando, às vezes eu acerto, às vezes eu erro, a gente sempre tem que ter essa questão. E o interessante é isso, porque se eu fosse uma professora especialista trazendo uma ideia para vocês, o que vocês iam pensar? Poxa, ela tem formação e não é fácil. Não, eu sou uma pessoa como vocês, que busca e que tenta fazer o diferencial na medida do que eu posso e que o sistema me permite, a estrutura também. Também posso falar para vocês que muita base desse estudo eu tenho que agradecer os meus bolsistas de PIBID, que em 2017 a gente fez um trabalho de inclusão na escola Chacra Flórida, em 2017, e com eles eu também aprendi, não só ensinei, mas como aprendi também. Então, um abraço aos meus bolsistas, que são muito importantes nesses estudos que eu fiz sobre inclusão, que eu comecei lá atrás e tenho seguido à frente. Eu quero indicar para vocês, primeiro, as diretrizes né, de educação especial para a gente ler, é importante a gente ter esse embasamento legal, né? E ao mesmo tempo, vários livros, mas principalmente esse livro aqui que eu aprendi muito, que eu gosto de trazer para vocês sempre as minhas indicações literárias para respaldar aquilo que eu tô falando. Esse livro aqui, ó, Bases Psicopedagógicas da Educação Especial, é da Maria Angelis Royot, né? É da editora Vozes, é um compilado de artigos bem legal que eu aprendi. Então, para vocês terem uma ideia aqui, eles trazem subtítulos que são interessantes. Fala sobre autismo, síndrome de Down, mas também traz assim educação especial em indivíduos com necessidades educativas, né? Dificuldades auditivas. É muito interessante, né? Principalmente crianças com disfunção de verbação oral, né? A verbação oral, que é uma das coisas que a gente mais encontra. Então esse livro aqui é bem legal, tá aqui para vocês. Vou deixar no link no campo de descrição para a Amazon, para vocês adquirirem esse livro, vou colocar lá, tá? E também o que me chamou muito a atenção aqui, né, foi esse livro que na verdade eu achei ele na feira do livro da USP em 2018. Não, desculpa, 2017 eu encontrei esse livro, né, que é bem legal, principalmente pra gente de história, Educação Especial e Teoria Histórico-Cultural. É muito legal, tá? Ela é da Universidade Estadual do Maranhão, é muito legal. Então, eu também, se eu encontrar ele na Amazon ou em outro lugar, eu deixo lá no link para vocês estarem adquirindo essa obra. É muito bom, né? E é claro, gente, tem muitas outras obras que a gente poderia referenciar, mas para minha base de estudo, né, foram essas duas obras e as leis, né? A LDB com seu respaldo. Então, a primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês, né, agora, depois da indicação do livro, é uma análise teórica, que eu sempre gosto de trazer teoria, mas não aquela teoria aprofundada como eu faço em alguns vídeos, né, como mapa mental, grupos produtivos. Eu vou trazer uma teoria básica numa imagem que eu encontrei no Google, né,
eu não consegui saber qual é a fonte dessa imagem, quem criou essa imagem. Então, se alguém criou, por favor, aí, e reconhecer a imagem, coloca nos comentários para que eu possa depois colocar aqui a referência. Eu não encontrei, tá? Ela tá em vários blogs, vários sites, então você não consegue saber qual é a fonte de origem dela. Tem essa e tem várias derivações dela, né? Que é essa imagem que vocês vão ver aqui, sempre quando eu gosto de colocar, que é um esqueminha, que ele coloca para mim aqui, eu tô abrindo aqui na tela para eu conversar com vocês, a diferença conceitual entre exclusão, segregação, integração e inclusão. E é com base nessa imagem que eu penso a minha didática, porque na exclusão, né, é quando eu penso só no grupo daqueles seres humanos que não apresentam as deficiências, as síndromes, né, e os transtornos. Então é aquele grupo lá que não tem as necessidades especiais, tirando e esquecendo esse grupo especial. A segregação é quando eu crio um método só dos grupos não especiais e um método só para o grupo especial, separando eles principalmente em instituição. Aqui na instituição especial e aqui na instituição básica, normal, que a gente coloca aqui, né? Eu vou usar esses conceitos, eu não entrego. A integração é o que eu vejo que o Brasil está hoje fazendo mais integração do que inclusão, ao meu ponto de vista. A integração é quando você tem o espaço com as pessoas, um espaço institucional normalizado, né? E você pega aquele grupo que estava segregado da educação especial e coloca ele dentro dessa escola, desse espaço. Porém, nessa integração, o que acontece? Você não inclui, você continua excluindo o especial dentro do normal. É só visto aí a questão do social desse aluno, né? Que é quando você vai fazer uma atividade diferenciada só para ele, né? Então você tá lá, você prepara a sua aula, você faz uma atividade para a sala inteira e uma para esse grupo de inclusão. Você faz uma integração, mas você não faz uma inclusão. Eu não consigo enxergar a inclusão de jeito nenhum nesse formato, né? E o Brasil, eu vejo que ele segue, sim, hoje mais a questão da integração. Não que a integração não seja importante, é um caminho para a inclusão, certo? Porém, eu posso fazer a integração em alguns momentos dentro da inclusão. A inclusão é quando eu vejo o mesmo espaço misturando todo mundo. E eu comecei a me questionar demais quando eu fazia 2 aulas. E eu comecei a testar algumas aulas em que eu fazia uma aula focada para o aluno de inclusão, porém a sala inteira vai fazer a mesma atividade, daí eu crio a inclusão, né? Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, e sobre foto, pessoal, eu já queria deixar isso claro aqui. Eu vou colocar algumas imagens, mas a maioria das minhas fotos aparecem o rosto dos meus alunos de inclusão. Se eu conseguir colocar um outro rostinho em cima, primeiro porque o YouTube não permite, né? É isso. Segundo, que a gente tem que preservar a identidade da criança, né? Então, eu não tenho como postar. As fotos que eu consegui incluir, tá? Sem pegar o rosto inteiro, eu coloco aí para vocês, tá? Então, assim, eu penso em atividades em que a sala inteira participa com o aluno de inclusão. E eu percebi que a sala inteira passa a olhar de forma mais positiva para esse aluno, sem ficar fazendo aquele bullying, né, que a gente encontra em muitos casos. É bem mais receptiva a questão, tá? E segundo, eles aprendem mais também, né, porque acaba sendo algo mais prático, mais materializado. E não é banalizar, é pelo contrário, né? Funciona muito. Eu fui perceber isso nas atividades que eu fui criar junto com o pessoal do PIBID. Então, para mim foi muito construtivo essa ideia, né? E, pessoal, eu passei a fazer a inclusão mesmo. Tenho dificuldades? Muitas. E eu vou falar dessas dificuldades lá no final do vídeo, como eu sempre deixo para fazer essa reflexão. Eu pensei aqui para vocês o seguinte. Eu fiz um roteirinho aqui, né?
E eu vou conversar com vocês primeiro uma ideia de mapa mental e inclusão. E tem uma foto daí que eu consigo passar para vocês. Depois, uma forma quando eu ensinei gabarito para um aluno de inclusão, né? E o ENIC, a educação científica, que são meus focos. E sim, meus alunos de inclusão participam do ENIC. E foram premiados 2 vezes já. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, tá? E é bem rápido, acaba sendo um vídeo mais rápido, tá? Ele é mais de reflexão. Primeiro, eu vou contar para vocês aqui um caso de um aluno meu, que foi o que me marcou muito, que foi um aluno, o Natan, em 2017, um aluno com síndrome de Down, que chegou pra gente no 9º ano, ele não sabia ler, tá? Esse aluno, ele ensinou para mim e pro pessoal do PIBID o quanto a gente precisa se adaptar, e é possível, né? É claro que eu senti medo, não me senti capacitado no começo, é normal isso. Mas a gente acabou conseguindo fazer muita coisa com o Natan. O Natan foi a campo na pesquisa, ele conseguiu mais se incluir nas atividades, né? Uma pena, apesar de ele ser de maior hoje já, eu não vou colocar foto dele, tá? Mas ele ensinou muito pra gente. Os limites que a gente pode ter com um aluno de inclusão e também aquilo que eu tenho que pensar desse aluno, né? Por exemplo, um dos discursos que eu mais escuto de alguns colegas, e eu fico reflexiva se esse colega ele de fato pensa o que é inclusão, né? Quando, por exemplo, eu recebo um aluno de inclusão e esse educador ou educadora, ele fala que quer que aquele aluno faça a fórmula ou faça o texto. É um pouco complexo porque o aluno ele não tem essa capacidade, né, com os demais. É aí que a integração entra. Eu vou fazer uma atividade diferenciada com ele, mas não só a diferenciada, não só a integrada, mas em vários momentos eu vou propiciar a inclusão, certo? E eu tenho que entender que eu, por exemplo, em física, né, a gente tem aquela matéria de temperaturas. O aluno, ele dificilmente vai conseguir calcular a temperatura, mas você pode materializar com muito mais tranquilidade sobre a temperatura. Deixa ele sentir o que é a temperatura e refletir o que é a temperatura. Traz objetos para ele, né? Em história, que é o nosso foco. Por exemplo, uma aluna minha, no mesmo ano de 2017, né, foi um ano que a gente teve bastante inclusão, foi 2017 e 2019, foi 2 anos que eu tive bastante inclusão. Uma aluna, ela tinha um transtorno espacial assim, nunca entendi o nome do transtorno dela, mas ela tinha muita dificuldade, ela tinha uma deficiência cognitiva, ela tinha muita dificuldade de deixar o caderno dela em anotação de espaço, né? E conceitos como democracia, que a gente trabalha em Grécia Antiga, né? Por exemplo, se eu só ficar explicando na frente, ela não vai entender. Então eu decidi fazer uma atividade de inclusão, tá? Se eu conseguir colocar a foto aí sem pegar o rosto das crianças, eu coloco. Eu decidi montar com esses alunos uma ágora. Então a gente fez a ágora, né? E nós ficamos martelando com ela as palavras Atenas, democracia, e ela assistiu a minha aula verbalizada, né? Ela estava ali no momento de integração. Aí eu fui propiciar a inclusão. Eu montei a água, a gente fez lá um círculo e começamos a conversar. De tanto que ela escutou a palavra Atenas atrelada à democracia na verbalização e nas conversas que a gente tinha em atividades, ela soltou, gente, assim, aquele momento, quando eu estava refletindo com a sala, o que aquele espaço podia simbolizar, eles podiam falar discussão de ideias, ela falou, professora, isso daqui é um exemplo de democracia. Entende como que, às vezes, o fazer o diferencial ajuda em muito, e eles entendem bastante nisso, né? Uma outra questão que a gente precisa trazer aqui para vocês é justamente eu achar que eu não devo fazer
com alguma coisa com o meu aluno, porque ele nunca vai ser capaz. E aí eu começo a entrar com vocês aqui no caso do mapa mental e do gabarito, né? Um aluno que não sabe escrever, né, não é alfabetizado, no máximo silábico alfabético, ele não vai saber fazer um mapa mental todo escrito. Então eu pedi para os meus alunos do 9º ano, inclusão é a mesma atividade. Os meus alunos do 9º ano criaram um mapa mental sobre a Primeira Guerra Mundial, considerando a metodologia da guerra, os fatores. E com o meu aluno, isso foi o ano passado, eu consigo colocar para vocês a foto aqui, né? Esse meu aluno, ele conseguiu, né, junto, lógico, com a minha mediação ali, desenvolver através de desenhos o que era a metodologia da guerra. Então ele fez a trincheira, ele fez a arma bélica, ele desenhou na parte da metodologia, né? Ele tentou representar o imperialismo, o nacionalismo, né? E o território, né? A disputa territorial dentro dos fatores ali da Primeira Guerra Mundial. Ele foi desenhando e ele foi produzindo o próprio mapa mental dele. Paralelamente, os meus alunos de 6º ano que fizeram um mapa mental sobre o Egito, tá? Eu montei um grupo só com os alunos de inclusão, para que eu pudesse, né? Mas não nesse momento não era trabalho de integração, era um trabalho de inclusão. A sala inteira estava sentada no chão com canetinha, fazendo os mapas mentais sobre o Egito. E esse grupo específico que eu montei, com alunos de inclusão, com diferentes tipos de transtornos, deficiências especiais, e mais alguns que eram alunos que tinham uma certa dificuldade de aprendizagem, era um grupo que eu fiquei com eles. Eu não fiquei o tempo todo em cima, não. Entreguei o livro e eles foram montando. Alguns que sabiam escrever colocavam palavras menores, outros faziam desenhos sobre o Egito. E também dá para colocar para vocês a foto. E vocês enxergam perfeitamente eles montando o mapa. Ali eles não estão excluídos, não estão segregados e não estão integrados. É lógico, a integração ela vem junto com a inclusão. Mas toda a sala estava fazendo a mesma atividade, certo? E ali, né? Então eu consigo fazer mapa mental também com os alunos de inclusão. Né? Então eu estava conversando com uma amiga, né? Que ela tem um aluno no 2º ano que ele tem paralisia cerebral e que era visto antes como um aluno vegetal, curiosamente. E foi essa minha amiga que descobriu que ele não é, ele escuta, ele age. E nós vamos tentar fazer com ele um mapa mental, mas isso é só depois dessa quarentena. Gente, eu prometo trazer para vocês o resultado dessa experiência que eu também estou aprendendo. Olha, estou aprendendo com a professora, né? Eu quero aprender, eu sou uma pessoa que adora aprender. E depois, né, gabarito. O gabarito foi o seguinte, eu tinha esse aluno que ele era um aluno de inclusão muito questionador, tá? Ele é um aluno cadeirante, tá? 9º ano. E ele conversa normal, mas ele é silábico alfabético. Não é silábico alfabético. Acho que ele é até menos do que isso. Eu esqueci o nome do outro fator. Se alguma pedagoga tiver aí, você pode colocar ali embaixo. Ele só entende as sílabas com bastante dificuldade, mas a formação de palavras ele tem muita dificuldade. Você precisa, na oralidade, acompanhar, entendeu? É uma limitação muito grande. E aí chegou uma prova externa, não da escola, que os alunos são avaliados e tem que preencher o gabarito. Ele não fez a prova, né? Porque ele não tem como... não tinha uma prova para ele faria num segundo momento, né? Uma prova adaptada. Mas aí eu ficaria lá 3 aulas com esse aluno, olhando para o nada. Eu fico um pouco incomodada com isso, né? Então eu decidi assim, foi assim, o aluno, Vitor, não dele, vamos aprender a fazer gabarito, né? Aí eu já tinha entregue a prova, eles estavam fazendo todos em silêncio, a sala estava bem tranquila, né? Eu sentei com ele, peguei o caderno dele e montei algumas questões sobre a Segunda Guerra Mundial, que era a matéria que ele estava aprendendo comigo, tá? E sim, eu montei, né? Eu escrevi todas as questões no caderno dele, né? E comecei a ler com ele, baixo, ali, e pedi para ele fazer o X.
e fiz o gabarito no mesmo formato do que os outros alunos estavam fazendo, a ideia da inclusão. Ensinei ele a preencher, ele preencheu o resultado de gabarito. O que aconteceu todas as outras provas? Ele sabia preencher o gabarito, gente. E a gente pensa que eles não conseguem, mas eles conseguem sim, e olha, bastante, né, dentro desse ponto. Então, pessoal, nós temos também a educação científica. Eu vou contar para vocês 2 experiências, né, teve outras. Eu já tive, o Natan que eu citei, ele fez um trabalho sobre o mercado municipal de Taubaté, né, tem uma foto que dá para aparecer dele aqui na pesquisa de campo, estão vendo? Então, essa foto dele, ele foi a campo junto com um grupo. Depois ele foi para apresentar, ele apresentou o trabalho, lembra? E ele foi um aluno bem limitado que chegou pra gente, ele apresentou o trabalho e foi premiado, tá? O grupo dele foi premiado. É claro que a integração do grupo com ele, né, incluindo ele em tudo, perfeitamente, eu simplesmente gostei muito dessa experiência com os alunos incluindo, é muito importante quando a gente tem um coletivo. E nós também tivemos no ano passado um grupo de alunos que foi formado por alunos que sabiam criar site, eram muito bons nessa coisa de programação. Tinha o Vitor, cadeirante, na sua questão, e ele era um aluno questionador que ele sempre falava: professora, eu quero participar. Surgiu a ideia porque ele viu eu montando os grupos com a sala e falou assim: ah, professora, eu quero participar do ENIC. Como eu vou falar não para um aluno desse, para uma criança dessa? Então nós montamos um grupo e nós tínhamos uma aluna também que ela veio de uma série de ser retida, né? Tinha bastante dificuldade, já estava num projeto chamado de reclassificação. Ela foi para o 9º ano e entrou nesse grupo e a gente conseguiu montar um site de história inclusiva. Eles montaram, lógico, sob minha supervisão, e criaram aulas de como fazer história de forma inclusiva, né? Criaram um logotipo, vou colocar para vocês aqui, ficou bem legalzinho, e criaram um site. A intenção deles inicial era fazer inclusão com todas as matérias, mas é sempre assim, né, na educação científica. Eles começam a criar a ideia, né, o pensamento, a reflexão, tem dificuldade, daí eles vão recortando mais. Isso é normal no processo de educação científica. E eles montaram o site, né? Se eu achar o link aqui, vou colocar, se você estiver no ar ainda, eu coloco aqui para vocês. E eles montaram, e assim, gente, nós fizemos uma parceria com o professor especialista e foi maravilhoso. Também foi um trabalho premiado, né? Então, eu só posso ter muito orgulho desses alunos, né? Dessa vontade, desse ímpeto que eles têm. Então, eu consigo pensar de forma variada se eu criar, materializar e pensar no meu conteúdo de forma prática, certo? Eu posso criar sistemas de ficha, sistemas de desenho, sistemas de tabela, sistemas de mapa mental. Eu consigo pensar a minha integração juntando a inclusão, né? Teve um ano, eu vou colocar só foto aqui, porque daí, infelizmente, as fotos das crianças aparecem um rosto. Eu tinha que ensinar sobre o poder do exército romano, né? E isso eu venho fazendo ao longo dos anos. Os alunos fizeram o escudo romano e a gente fez a batalha. Os alunos de inclusão entenderam a importância, né? Então esse é um outro exemplo que eu tenho. Gente, então fica para vocês esse vídeo, essa reflexão, né, sobre inclusão. E é isso aí. Inclua seu aluno, não exclua. Vamos conversar mais aqui no campo de comentário, tá? Coloquem. A dificuldade é grande. A gente não tem material. A gente não tem apoio real. E nós não temos formação. Isso é fato, tá? Porém, busquem a sua formação, leiam, pegam ideias. Na internet tem muita coisa. Tem muitos professores que fazem isso, tá? Conversem com o professor especialista. Tenham a humildade de aprender, de falar, não, eu não sei, porque eu sempre não sei, gente. Inclusão, eu tô aprendendo, né? E eu tô ficando cada vez melhor, porém, sempre aprendendo. Se sinta a vontade de errar, porque você vai errar, para poder aprender a acertar. E por fim, sabe o que eu quero que vocês façam? Se inscrevam no canal, curte aí, liga o sininho para você saber qual que é o nosso próximo vídeo aí, tá bom? E aí, gente, ó,
Um abração para todo mundo e inclusão, não exclusão.